Aos 62 anos, quase perdi minha vida por algo que diziam estar sob controle. Sempre me disseram que o colesterol era o vilão, até que um susto me levou a descobrir a verdade que nunca me contaram. Eu mudei tudo, e o que descobri pode mudar sua vida também. Não é só sobre alimentação, é sobre entender o corpo, ouvir os sinais e reaprender a viver com mais consciência, energia e liberdade, mesmo depois dos 60. Essa história é real e pode salvar você ou alguém da sua família. Curta o vídeo. Siga o canal para dicas valiosas que salvam vidas. Comecei a anotar tudo, cada detalhe, cada número no meu exame de sangue, cada nova informação que descobria. A verdade é que eu me sentia traído. Traído pelas décadas de conselhos errados, pelos comerciais que diziam que margarina era mais saudável que manteiga, pelos rótulos que estampavam zero colesterol, como se fossem sinônimos de saúde. E o mais revoltante, eu seguia tudo à risca. Reduzi gordura, parei com os queijos amarelos, comia frango sem pele, evitava ovo como se fosse veneno. E mesmo assim, aos 62 anos, quase morri. O novo médico, mais direto, me explicou com calma. Você precisa entender que o colesterol não é um vilão. Ele é parte do sistema de defesa do seu corpo. Quando suas artérias estão inflamadas, é ele quem vai até lá tentar consertar. O problema não é ele estar presente, é porque ele está sendo chamado. E essa frase me marcou. Porque ele estava sendo chamado. Comecei a rever meus hábitos de vida com outros olhos. Nunca fui sedentário, mas também não era ativo. Caminhava um pouco quando lembrava. Dormia tarde, comia pão quase todos os dias. Tinha o hábito de adoçar o café com açúcar, mesmo já tendo ouvido que não era bom. Mas o que mais me espantou foi descobrir que o pior para minha saúde cardiovascular era o estresse constante que carreguei por anos sem perceber. Era a ansiedade, o ritmo de vida acelerado, as preocupações financeiras, a tensão no casamento, os traumas nunca tratados. Tudo isso inflamava meu corpo por dentro. E o colesterol alto era só um sintoma. A primeira coisa que mudei foi a alimentação, mas não como diziam nos panfletos. Com orientação de um nutricionista funcional, voltei a consumir ovos inteiros, todos os dias. Comecei a usar azeite de verdade, não margarina. Passei a evitar alimentos ultraprocessados e descobri que aquele pão integral da padaria era cheio de açúcar escondido. Troquei o café da manhã por algo mais nutritivo. Abacate com limão e linhaça, ovos mexidos ou iogurte natural com chia. Meu corpo começou a reagir. Em uma semana, o inchaço diminuiu. Em 2, dormia melhor. Em 1 mês, minha mente estava mais clara. Mas o mais importante, meus exames começaram a mudar. Meu HDL, o colesterol bom, subiu. Meu triglicérides caiu. E o LDL? Ele se manteve estável, mas com partículas maiores, menos perigosas. Isso me explicaram depois. Não é só o valor do LDL que importa, mas o tipo de partícula. E essa análise mais profunda, que nenhum médico antes tinha me oferecido, foi o que salvou minha vida. Entendi que o verdadeiro risco não era o colesterol alto. Era o colesterol alto em um corpo inflamado, mal alimentado, cheio de estresse e sedentarismo. E quando comecei a me movimentar mais, a caminhar todos os dias ao sol da manhã, a dormir melhor, a meditar por 10 minutos, a tomar chá de cúrcuma e a rir mais, algo em mim começou a voltar à vida. Meu coração não batia mais com medo, ele batia com presença. Não era milagre, era ciência, era verdade. E o mais duro de aceitar foi perceber que essa verdade foi escondida. Não por maldade, talvez, mas por conveniência, por tradição ultrapassada, por interesses econômicos, por desinformação repetida por gerações. Quando contei para amigos da minha idade que voltei a comer ovos, me olharam como se eu estivesse tentando me matar. Mas hoje, 3 anos depois, eles olham para mim e perguntam o que eu fiz. Porque aos 65 anos, me sinto melhor do que aos 50. E tudo começou com uma pergunta simples. E se o que me ensinaram sobre o colesterol estiver errado? Depois que mudei minha rotina, percebi que não era só o corpo que se transformava,
era a mente também. Comecei a enxergar o mundo com mais lucidez, como se aquela neblina que sempre me envolvia tivesse finalmente se dissipado. E tudo por causa de um exame de sangue que me deu medo, mas também me despertou. Passei a questionar tudo. Por que tantos idosos seguem dietas pobres em gordura e ainda assim enfrentam problemas cardiovasculares? Por que o medo do colesterol ainda domina as conversas nas farmácias, nas consultas, nas famílias? E então descobri: existe uma diferença entre colesterol alto e colesterol perigoso. E essa diferença está no estilo de vida e no estado metabólico da pessoa. Conheci histórias de pessoas que tinham o colesterol total acima de 250, mas eram saudáveis, com bons hábitos, pouca inflamação e exames de imagem normais. E conheci outras com colesterol total de 180, mas completamente inflamadas por dentro. Essas sim, em risco. O problema é que quase ninguém mede a inflamação. Ninguém fala sobre a proteína C reativa, sobre a glicemia em jejum, sobre a resistência à insulina, que são marcadores muito mais úteis do que o número total do colesterol. Eu aprendi isso do jeito mais difícil, quase morrendo. E quando vi que podia mudar, fiz questão de voltar aos meus médicos antigos. Levei meus exames novos, minha lista de alimentos, minha rotina. Alguns se espantaram, outros desconversaram. Um deles, mais sincero, disse: "A medicina está começando a aceitar isso agora. Mas você chegou antes." E foi aí que percebi algo ainda mais profundo. O cuidado com a saúde depois dos 60 não é só seguir regras, é reaprender a escutar o próprio corpo. Passei a escutar meu corpo com atenção. Se eu comia algo e me sentia cansado depois, era sinal. Se dormia mal e acordava com dor nas juntas, era outro sinal. Se ficava irritado sem motivo, era mais um alerta. O corpo fala, só que a gente passa a vida inteira treinando ele para ficar calado. Comecei a caminhar todos os dias pela manhã, só 15 minutos. Depois virei 20. Hoje faço 30, e não é obrigação. É prazer. Caminho escutando o canto dos pássaros, olhando o céu mudar de cor. E nesses momentos, percebo como a minha vida estava acelerada, barulhenta, cheia de distrações. Também adotei novos alimentos que antes eu achava gordurosos demais. Ovos cozidos com azeite e orégano, abacate com limão, castanhas do Pará, iogurte natural de verdade, sardinha com pele. E o mais curioso, fígado de boi, que eu rejeitava na infância. Mas hoje, entendo como um dos alimentos mais nutritivos que existe. Esses alimentos não aumentaram meu colesterol. Pelo contrário, melhoraram meus níveis, fortaleceram meu cérebro, minha memória, minha disposição. E junto disso, comecei a diminuir aquilo que realmente me fazia mal. O pãozinho branco da padaria, o açúcar escondido nos molhos prontos, os biscoitos integrais lotados de gordura vegetal, os embutidos com nomes difíceis no rótulo. O mais impactante foi quando parei com os óleos refinados, óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, que dizem ser saudáveis, mas que na verdade oxidam com o calor e inflamam o corpo por dentro. Troquei por azeite de oliva extra virgem, manteiga verdadeira e, ocasionalmente, óleo de coco. E com isso, a maior surpresa: meu colesterol se equilibrou sozinho, sem estatinas, sem remédios, sem medo. Claro, fiz tudo com acompanhamento. Não sou inconsequente. Mas aprendi que remédio não é a única saída. Às vezes o que cura mesmo é parar de seguir regras ultrapassadas e começar a olhar para o que faz sentido. Hoje, não tenho mais medo do colesterol. Tenho respeito. Sei que ele é um mensageiro. E quando escuto o que ele está tentando dizer sobre minha alimentação, minha rotina, meu estresse, eu cuido da causa, e não só do número. E a maior lição de todas: não é porque você chegou aos 60 que deve aceitar viver com medo, com cansaço ou com medicamentos para sempre. Às vezes, o que salva sua vida é uma verdade simples, que ficou escondida por muito tempo. Hoje, aos 65 anos, posso dizer com segurança: eu estou mais vivo agora do que jamais estive nas décadas anteriores. Não porque eliminei o colesterol, mas porque finalmente entendi o papel dele no meu corpo e parei de tratá-lo como um inimigo invisível. O que eu enfrentei de verdade não foi o colesterol,
Foi o medo, a ignorância, as orientações ultrapassadas que ainda prendem milhões de pessoas em dietas sem sentido, em tratamentos que aliviam sintomas, mas não curam as causas. Se eu tivesse seguido o caminho comum, teria entrado com medicamentos pesados, teria continuado comendo alimentos light, cheios de aditivos, teria medo de comer ovo, manteiga ou abacate. E talvez estivesse hoje com dores musculares, esquecimentos constantes e achando que tudo isso era parte da idade. Mas não é. É possível viver bem, com energia, com lucidez, com leveza, mesmo depois dos 60. Mas para isso, a gente precisa se libertar das mentiras que nos contaram. Comecei a ensinar isso para minha família. Meu irmão, 4 anos mais novo, também tinha colesterol alto. Ele tomava remédios há 8 anos. Quando compartilhei minha experiência com ele, duvidou, mas topou tentar. Mudou a alimentação, reduziu o açúcar, voltou a cozinhar com azeite e começou a caminhar com o cachorro todos os dias. Em 6 meses, reduziu a dose do medicamento pela metade. E me disse: "Me sinto mais vivo." E esse é o ponto. A vida não precisa ser uma sequência de sustos e limitações. Não estamos condenados a viver em torno de exames e farmácias. Podemos aprender, mudar, escolher. Mas para isso, é preciso quebrar o medo. O colesterol não é o problema. Ele é o alerta. E se você ignora o que ele está tentando dizer, acaba combatendo o mensageiro, e não a mensagem. Hoje, quando vejo um novo exame, não olho mais só os números. Olho o conjunto. Como estou dormindo? Como está minha energia? Estou sentindo prazer em viver? Tenho disposição para andar, rir, aprender? Porque a verdadeira saúde não está em um número de laboratório, está no conjunto. Está em você acordar pela manhã sem dor, com ânimo, com vontade de sair de casa. Está em ter uma mente ativa, um coração calmo, um corpo que responde com vitalidade ao que você dá a ele. Aos poucos comecei a fazer coisas que tinha deixado para trás. Voltei a andar de bicicleta, fui ao parque, aprendi a cozinhar alimentos fermentados, fui a uma aula de dança para a terceira idade e conheci pessoas que, assim como eu, descobriram que envelhecer não significa parar, significa ajustar o ritmo e seguir com mais consciência. Se você está ouvindo essa história, talvez esteja passando por algo parecido. Talvez esteja com medo de um exame, talvez tenha recebido um diagnóstico e ache que é o fim. Mas não é. Pode ser o começo. Eu quase morri por causa do colesterol, mas foi ele que me salvou, porque foi ele que me mostrou o que estava errado. Foi ele que me fez parar. Foi ele que me forçou a olhar para dentro. E quando olhei, encontrei não só os erros, mas também a força para mudar. Então, se eu puder deixar um conselho para você que tem mais de 60 e está se perguntando se ainda dá tempo, se vale a pena, se é possível, eu digo com todas as letras: dá tempo. Vale a pena. É possível. Porque a verdade que me contaram aos 60 salvou minha vida. E pode salvar a sua também. Se essa história tocou você, comente: agora eu vejo a verdade. E compartilhe com alguém que ainda tem medo do colesterol. Porque o verdadeiro perigo não está no número. Está no que ele tenta nos dizer.